Introdução. Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar de uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia. Você sabia que uma jovem órfã teve a coragem de arriscar tudo para salvar o seu povo? Esther era uma mulher comum que foi escolhida para ser rainha e, diante de uma ameaça mortal, demonstrou uma fé inabalável e uma coragem única. Neste vídeo, vamos conhecer todos os detalhes da história de Esther, a rainha que desafiou o impossível e marcou a história para sempre. Fique com a gente até o final e descubra como ela se tornou um exemplo de bravura e determinação. Capítulo 1. Quem era Esther? Esther era uma jovem judia que vivia no Império Persa, durante o reinado do poderoso rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Ela era órfã desde muito nova e foi criada por seu primo Mardoqueu, que cuidou dela como se fosse sua própria filha. Mardoqueu ensinou Esther a seguir a fé judaica e a manter os valores de seu povo, mesmo vivendo em uma terra estrangeira. A história começa quando o rei Assuero decide buscar uma nova esposa. Ele ordena que todas as jovens mais belas do reino sejam levadas ao palácio para que ele escolha entre elas sua futura rainha. Esther é uma dessas jovens, e apesar de sua origem humilde e de sua identidade secreta como judia, ela conquista o favor de todos, inclusive do rei, que a escolhe como rainha. A partir desse momento, sua vida muda completamente. Capítulo 2. O desafio do palácio. Agora, como rainha da Pérsia, Esther enfrentava novos desafios. O palácio era um lugar cheio de segredos e intrigas, onde ela precisava agir com cautela para manter sua identidade como judia escondida, pois Mardoqueu havia pedido que ela não revelasse sua origem. Esther sabia que existia um grande preconceito contra o seu povo, e embora estivesse em uma posição de poder, ainda era uma estranha em meio à realeza persa. Além disso, ela precisava aprender a lidar com as complexas regras da corte e o temperamento imprevisível do rei Assuero, que era conhecido por tomar decisões repentinas. Esther passou a observar tudo ao seu redor e a ganhar a confiança das pessoas do palácio, sem revelar seu segredo. Ela tinha que encontrar uma forma de proteger seu povo e, ao mesmo tempo, se manter segura em um lugar onde qualquer erro poderia custar sua vida. Capítulo 3. A conspiração de Amã. Enquanto Esther se adaptava ao palácio, surgia uma ameaça perigosa para o seu povo. Amã, um alto oficial do rei e seu conselheiro de confiança, começou a nutrir um ódio profundo pelos judeus, principalmente por Mardoqueu. Tudo começou quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante de Amã, pois sua fé não permitia que ele adorasse outro homem. Esse ato enfureceu Amã, que decidiu não só se vingar de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Ele convenceu o rei Assuero a assinar um decreto que autorizava a perseguição e o extermínio de todos os judeus na Pérsia, marcando um dia específico para que isso acontecesse em todas as províncias do reino. Ao saber disso, Mardoqueu ficou desesperado e imediatamente enviou uma mensagem a Esther, pedindo que ela intercedesse pelo seu povo. Ele lembrou a ela que, embora estivesse segura no palácio como judia, ela também seria afetada por essa sentença. Agora, Esther enfrentava uma decisão difícil: manter-se em segurança ou arriscar sua vida para salvar o seu povo. Capítulo 4. A coragem de Esther. Esther sabia que se aproximar do rei sem ser chamada era um ato extremamente perigoso, pois qualquer pessoa que se apresenta-se diante dele sem convite poderia ser executada. No entanto, ela compreendeu a urgência do pedido de Mardoqueu e decidiu tomar uma atitude corajosa.
Antes de agir, Ester pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus para jejuarem e orarem por ela durante 3 dias. Ela mesma também jejuaria, buscando força e sabedoria de Deus para enfrentar o rei e tentar salvar seu povo. Após 3 dias de jejum e oração, Ester se preparou, vestiu suas melhores roupas e foi até a presença do rei, sabendo que sua vida estava em risco. Quando ele a viu, decidiu poupá-la e perguntou o que ela desejava. Ester, com sabedoria e calma, começou a colocar seu plano em prática para desmascarar Amã e salvar os judeus. Capítulo 5 – A reviravolta. Com muita sabedoria, Ester não revelou seu pedido ao rei de imediato. Em vez disso, ela o convidou junto com Amã para um banquete especial que preparou. No primeiro banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava, mas ela apenas pediu que eles voltassem no dia seguinte para um segundo banquete. Essa estratégia aumentou a curiosidade do rei e também fez com que Amã acreditasse que estava em alta consideração. Durante o segundo banquete, Ester finalmente revelou seu pedido ao rei Assuero. Ela revelou que era judia e contou sobre o decreto que ameaçava a vida de seu povo. Com coragem, Ester expôs Amã como o homem por trás desse plano maligno e implorou ao rei que poupasse a vida de sua nação. O rei, furioso com a traição de Amã, ordenou que ele fosse punido com a própria sentença que havia preparado para Mardoqueu e os judeus. Assim, o decreto foi revertido, e os judeus foram salvos graças à coragem de Ester e sua estratégia cuidadosa. Capítulo 6 – O legado de Ester. Com a traição de Amã exposta e a salvação dos judeus garantida, o rei Assuero tomou medidas imediatas para reverter o decreto que ameaçava a vida do povo judeu. Mardoqueu foi promovido a uma posição de grande honra no reino, e os judeus puderam se defender e se organizar. A vitória sobre Amã trouxe uma onda de alívio e alegria entre os judeus que celebraram sua liberdade. Ester se tornou uma figura venerada em sua comunidade, e sua história é lembrada até hoje. Os judeus celebram a festa de Purim, que comemora a salvação que Ester trouxe ao seu povo. Essa celebração é um testemunho da coragem, da fé e da determinação de uma jovem que usou sua posição de rainha para fazer a diferença em tempos de crise. A história de Ester nos ensina que mesmo em situações difíceis, podemos encontrar a coragem necessária para lutar pelo que é certo. O legado de Ester é um lembrete de que a fé e a bravura podem mudar o curso da história. Conclusão. A história de Ester é um poderoso lembrete de que a coragem e a fé podem superar os maiores desafios. Mesmo diante de um perigo iminente, ela se levantou não apenas para salvar a si mesma, mas para proteger seu povo. Através de sua sabedoria e determinação, Ester mostrou que cada um de nós, independentemente de nossa posição ou circunstâncias, pode fazer a diferença. Se você se inspirou com a história de Ester e gostaria de ver mais relatos de fé e coragem como este, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Comente abaixo o que mais te impactou na história dela e compartilhe com amigos que também podem se beneficiar dessa mensagem. Até a próxima, e que a coragem de Ester continue a inspirar nossas vidas.